Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas ao Conversa de Classe. E olha só, vocês sabem que aqui no Conversa de Classe nós exploramos a fundo temas que são relevantes para a educação. E hoje a gente vai mergulhar num tema que eu tenho certeza que está todo mundo aí antenado. A gente vai falar um pouquinho sobre as relações interpessoais na escola, que são aí um aspecto bastante essencial para a gente desenvolver um ambiente escolar saudável e principalmente acolhedor. E eu tive a honra de conhecer, né, através de um amigo, o Marcos me apresentou a Thaís Coelho, que ela é especialista aí em formação de professores, também especialista em consultoria pedagógica, e ela vai dissecar esse tema aqui com a gente com maestria, gente, porque olha, ela manda muito bem. Thaís, boas-vindas aqui ao Conversa de Classe, né? E eu já quero começar te mandando aí a primeira pergunta. Nós sabemos que as relações interpessoais, elas desempenham um papel crucial no ambiente escolar. Como que você enxerga a importância dessas relações para o desenvolvimento tanto acadêmico quanto socioemocional dos alunos? Thaís, bem-vinda ao Conversa de Classe. Obrigada, rapidamente aqui agradecendo o convite, é um prazer estar com vocês, um trabalho maravilhoso que vocês têm desenvolvendo aí, que vocês estão desenvolvendo e em favor, né, dessa educação, de ampliar as discussões, os debates, então é uma alegria estar aqui com vocês. Bom, você traz logo de início, né, algo que a gente precisa, acho boa a sua pergunta, começando já nesse geral, porque eu falo de um lugar, de uma perspectiva interacionista de desenvolvimento. Então, quando a gente tem essa perspectiva, né, de desenvolvimento humano, as interações, por meio das interações que nós aprendemos tudo, que nós nos desenvolvemos em todos os aspectos. Então, é a condição, né, quando você fala assim, qual que é a importância das relações? Por meio das relações é que nós vamos aprender e nos desenvolver. Então, a condição primordial é que essas relações elas estejam estabelecidas em respeito mútuo, né, em valores ali que traz uma questão de cooperatividade dentro do cotidiano escolar. Então, é imprescindível, é uma condição mesmo imprescindível para o desenvolvimento humano, cuidar das relações interpessoais. Então, nós temos visto, assim, qualquer assunto que você venha abordar numa formação, dentro das escolas, na sala dos professores, né? Então, estão lá discutindo a matemática, as ciências, a geografia. O assunto das relações, eles permeiam, né? É um assunto que permeia tudo. Como é que esse estudante está, como é que ele interage com o outro, como é que ele interage com o professor. Então, cuidar dessas interações é fundamental quando a gente pensa nesse sujeito integrado, né? Que a escola também tem essa responsabilidade de contribuir com o desenvolvimento pleno dessas pessoas. Então, é indissociável, eu diria, né? Nessa perspectiva que eu trago, não tem como você separar o conhecimento cognitivo, o conhecimento emocional do conhecimento moral, né? Então, a gente precisa cuidar de alguma forma de todas essas relações. E Thaís, que muito potente, eu acho, você trazer essa perspectiva, porque muitas vezes, né, tem professoras e professoras aí que é o grande público que nos assiste, né, mas nós também temos aqui estudantes que estão prestes a se tornar profissionais aí que vão atuar de alguma forma ou nas empresas ou também nas escolas. Eu tenho ouvido depoimentos que quando a gente fala sobre relações interpessoais, às vezes a gente coloca isso numa máscara, né, de que vai ficar tudo bem se a gente só falar sobre isso. E na verdade não é assim, né? Os conflitos eles fazem parte, né, das relações interpessoais. Eles também vão estar presentes aí, né, nas situações que envolvem as relações. E eu queria te perguntar como que você orienta, né, os profissionais da educação a lidarem de forma construtiva com essas situações para ajudar a promover mesmo um clima escolar positivo, mesmo diante aí dos desafios. O que a gente tem procurado trazer para as discussões, para as reflexões, né, nos encontros,
é mudar um pouco a perspectiva do conflito. Então, como é que eu encaro o conflito? E você trouxe um ponto perfeito quando você traz assim, a questão até empresarial, né? Então, é um assunto que muitas vezes a gente está ali trabalhando, pensando no conflito que acontece entre as crianças, os adolescentes, e aí tem esse momento da adolescência, que é típico também de algumas situações que acontecem. Mas, na verdade, a gente está falando de nós mesmos. Nós estamos ali falando de como é que eu, adulto, me relaciono com o outro adulto, né? Com os meus pares, com o meu superior, com os funcionários. Então, eu tenho até ido mesmo assim contribuir com palestras, com encontros em empresas também, porque você está falando de relação humana, né? Das interações. Então, acho que o primeiro passo é refletir sobre como é que a gente encara o conflito, né? Será que a gente tenta abafar o tempo todo, resolver rapidamente aquele problema, então já resolve, já pede desculpa, está tudo resolvido, né? E mudar um pouquinho essa perspectiva para encarar o conflito como uma oportunidade. É uma oportunidade de aprendizagem, né? É a grande oportunidade. Fala, gente, que delícia, aconteceu um conflito, o pessoal brinca, né? Nossa, que maravilha. Claro que o conflito gera um desconforto, né? Ninguém gosta de. Quando você está imerso num conflito, isso gera, acelera o batimento cardíaco, a gente fica ansioso, claro que gera um sentimento, emoções ali desconfortáveis. Mas a gente precisa começar a encarar, e aí eu tenho pensado sobre isso junto com professores, com gestores, com pessoas, né, em geral, que aquele conflito ali não é nosso. Então, primeiro também é pensar assim, não levar para o lado pessoal, né? Não é que aquela criança está me testando, ou aquele adolescente ele está querendo me tirar do sério hoje. Quem nunca falou ou pensou isso, né? E aí a gente precisa respirar, nos colocarmos ali num papel de adulto da relação. Alguém tem que estar mais equilibrado na hora de um conflito, né? E isso é esperado do adulto. Então, organizar esses nossos sentimentos internos, quando a gente fala de desenvolvimento socioemocional, não é só do outro. Assim como a gente fala das relações, é sobre nós também, né? Então, olhar então para esse conflito como uma oportunidade de aprendizagem. É quando essa criança, esse adolescente vai poder, por exemplo, sair da sua perspectiva, muitas vezes egocêntrica, e perceber outras perspectivas. Então, explorar o conflito, trazer ele para a discussão, sem aquela posição de eu preciso resolver o conflito. Então, voltando, o conflito não é seu, né? Não leva para você. Então, a gente precisa ajudá-los a pensar sobre as soluções. E aí sim nós estamos caminhando em direção àquilo que todo mundo deseja, que é autonomia. Isso está em qualquer projeto político-pedagógico, em plano, né? Eu preciso desenvolver, eu quero que os alunos, então, no futuro, sejam pessoas autônomas. Mas que oportunidade a gente está dando para que eles se autorregulem? Que eles possam regular os seus sentimentos, suas emoções, tomar decisões. Então, acho que é essa orientação que eu tenho dado, né? Buscar estratégias, se você vai fazer uma intervenção, uma mediação, que de fato, Maíra, eduque, conduza para estratégias que educam, né? A Luciana Maria Caetano, que é minha orientadora, a doutora lá da USP, ela traz muito esses pontos, né? O adulto da relação e também estratégias que vão educar, não simplesmente estratégias que vão disciplinar. Então, aí também, quando eu encaro o conflito, quando eu penso nas relações com foco na autonomia, eu preciso pensar, essa minha estratégia, ela está resolvendo o problema e sempre alguém de fora resolvendo, ou ela está contribuindo para que essas pessoas envolvidas possam, a pouco, terem condições de resolver os problemas por si só. Né? Então, acho que é um pouco nesse sentido que a gente tem pensado o conflito. Como você mesma disse, ele é inerente ao ser humano, não tem como. Né? Se nós estamos aqui numa perspectiva da interação, o que vem à sua cabeça quando você pensa em convivência, em interação? Sempre aparece o conflito, né? Porque é parte do ser humano. Mas não é o conflito violento, né? É o confronto mesmo de ideias, de perspectivas, de desejos e de o que eu desejo, mas o que eu posso. Então, busca desse equilíbrio o tempo todo.
Thaís, que resposta, né, maravilhosa. E enquanto você falava, eu estava pensando o seguinte, né? A gente também tem vivido um contexto atual, e que bom, né? Eu falo isso de forma muito positiva, em que a diversidade e a inclusão, elas estão sendo cada vez mais valorizadas e, consequentemente, né, as ideias diferentes, de pessoas diferentes aí no espaço, elas também vão acabar aparecendo com mais força. Eu gostaria de saber como que você acha que nós podemos promover relações interpessoais mais saudáveis e mais respeitosas, considerando aí relações que acolham e valorizem a diversidade de identidades e de experiências aí dos alunos e também, né, dos professores nos contextos das escolas. Esse é um outro ponto muito importante mesmo, porque quando você começa eu participo de um grupo de pesquisas também, né, o GPDM, que é um grupo de pesquisas da USP em desenvolvimento moral, que a gente começa a entender, procurar entender os conflitos, por que eles ocorrem, aqueles que são recorrentes, e muitas vezes essas questões voltadas para a inclusão, elas estão ali, né? Então, preconceitos, uma série de questões que a gente tem discutido muito hoje enquanto sociedade mesmo, elas estão ali no centro, muitas vezes, do que vai desencadear o conflito, que é a falta de tolerância, do respeito. Então, novamente, eu vou aqui defender a minha bandeira, né? Se a gente não cuida das relações interpessoais, se a gente não leva essas discussões para a escola, porque muitas vezes a gente não quer encarar, né? Então, esse assunto, às vezes vamos estudar outras coisas, mas a gente precisa encarar, né? Porque instaurar esse ambiente que você está trazendo, nós chamamos de um ambiente sociomoral, né? Então, um ambiente sociomoral favorável ao desenvolvimento pleno das pessoas, ele precisa ser esse ambiente cooperativo. Então, instaurar nessa sala de aula, que ela é uma microsociedade, uma comunidade, né, com toda a sua diversidade e particularidade de cada um. Então, instaurar esse ambiente cooperativo, ele é inclusivo, né, em todos os seus sentidos, porque você começa a desenvolver a noção, então, e aí trazendo um pouquinho também as habilidades socioemocionais, quando nós falamos de autoconhecimento, de autogestão, é disso que a gente está falando, né? Então, eu me conheço no cotidiano, eu me conheço no encontro com o outro. Piaget traz isso de uma forma muito linda, né? A personalidade plena, ela é desenvolvida no encontro com o outro. Muitas vezes é o outro que me conhece melhor do que eu mesma, né? Ou é nessa interação com o outro e na forma como você vai reagir às minhas ações que eu vou me autorregulando, que eu percebo que aquilo foi bom, que aquilo não foi bom. Então, eu vou aprendendo a regular os meus impulsos, os meus desejos, as minhas condutas nesse encontro com o outro. Então, veja só, a escola ela precisa instaurar isso, Maíra, não é não é da noite para o dia, não é do dia para a noite. Né? Isso é um processo que não termina nunca. Cuidar das relações, não espere que tenha um fim. Agora chegou o final do ano, eu vou ticar lá as habilidades que eu desenvolvi. Você, professor, você, professora, sabe que não é assim, né? Porque tem um momento que o estudante dá conta, tem um momento que ele não dá conta, naquele confronto com o seu colega ele conseguiu se autorregular, no momento seguinte ele já não conseguiu mais. Então, a gente precisa investir no cotidiano, nas relações ali, né, nas pequenas coisas do dia a dia. Precisamos insistir, a gente tem que ser persistente, insistente, o professor é bom nisso, né? A gente não desiste nunca. E é por aí mesmo, nós não podemos desistir, né, da criança que está ali. Então, pensar nesse contexto é um contexto inclusivo, porque você instaura, veja, um ambiente cooperativo, nós estamos falando de uma comunidade, então ela é uma microsociedade, sendo assim, com a sua diversidade, né, de opiniões, de ideias, de desenvolvimento, quem desenvolve típico, quem desenvolve atípico. E outra estratégia que eu acho que eu também gostaria de trazer aqui, que eu estava refletindo com você, nesse autoconhecimento, nesse conhecimento do outro, é que eu também entendo que eu sou diferente do outro também, né? E esse outro tem direito de ser diferente ou de pensar de uma forma diferente. E aí eu vou desenvolvendo essa noção, eu no mundo, né? Quem sou eu, quem é o outro,
de que forma que eu acho que favorecer as forças, não ficar focando tanto naquilo que falta. A escola muitas vezes foca muito nisso. O que falta para eu conseguir o meu 10? O que falta para... E focar mais no que é potente, né? No que cada um pode fazer para contribuir com essa comunidade. Todos podem alguma coisa. Então, favorecer as habilidades pessoais de cada um, não naquela régua de comparação, né? Então, esse ambiente, isso que é cooperação. Às vezes eu não sou bom em determinada coisa, mas o meu colega, que de repente tem até um desenvolvimento atípico, ele é melhor do que eu em alguns aspectos. Então, favorecer essas forças que existem nessa micro-sociedade, né? E as estratégias de conflitos, quando envolvem também crianças que têm ali as suas particularidades, é pensar, Maíra, no ganha-ganha. Né? Então, não é procurar culpados, procurar o tempo todo quem errou, quem é o vilão da história, mas um foco do ganha-ganha. Todo mundo vai sair ganhando quando a gente cuida, né, uns dos outros, quando a gente cuida das nossas relações, das nossas atitudes. Então, por isso, de novo, é ajudar nesse processo da escola, muitas vezes, olhar por um outro de um outro foco, de um outro parâmetro, de uma outra perspectiva. Porque às vezes a escola está muito naquilo de, né, do que falta, do que está ruim, o que eu preciso fazer para ajustar, para controlar o outro. E a gente não controla, né, o outro. A gente pode ajudar a construir esse ambiente. Eu falo, bom, eu não consigo mudar as atitudes da Maíra, mas eu posso cuidar desse ambiente para que o ambiente seja favorável e ela possa agir, então, na sua plenitude, né, da sua melhor forma. Não sei se eu respondi sua pergunta. Thaís, acho que respondeu sim, e respondeu de uma forma maravilhosa, né? Eu acho que você dá um insumo bastante direto mesmo para os educadores que estão lidando aí com essas situações, né? Você mencionou também, agora na sua resposta, né, a questão do desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Eu queria te perguntar, até para a gente ir finalizando, né, como que a gente pode integrar essas abordagens do trabalho das relações interpessoais na escola, e aí visando não apenas o sucesso acadêmico, né, mas pensando no desenvolvimento integral das pessoas que estão ali no processo de educação. Aí acho que realmente é uma pergunta que eu posso tentar que sistematizar tudo que a gente tem conversado, porque é a mesma linha de raciocínio, né? De uma perspectiva interacionista que considera esse sujeito pleno, complexo em todas as suas dimensões e integrado. Então, se somos integrados, não dá para eu separar, como eu disse aqui, agora então vamos trabalhar o sentimento, né? Agora esquece o sentimento, vamos estudar matemática. As coisas não funcionam dessa forma, não é? Nós somos adultos e muitas vezes temos essa dificuldade de lidar ali com o cognitivo, de produzir, por exemplo, um texto, de produzir um trabalho, quando emocionalmente estamos instáveis, não é? Você imagina uma criança, um adolescente que ainda tem menos condições cognitivas para isso. Então, a gente precisa entender o desenvolvimento cognitivo, essa maturação mesmo neurológica, que precisa de um momento, que tem um processo, né, um desenvolvimento, pensar, então, em estratégias que vão ajudar essa pessoa a refletir sobre essas questões, ou seja, é tudo junto ao mesmo tempo, né? Eu estou ali trabalhando com sentimento, com habilidades, como eu trouxe aqui, realmente, as socioemocionais, que tem tudo a ver com como é que eu lido com o conflito, como é que eu estudo. Então, é entender que quando a gente fala de autonomia, a gente está trazendo o aspecto pleno da autonomia. Não é só autonomia moral, de fazer o que é correto, independente de ter uma câmera me filmando, né? Mas a gente está falando também da autonomia cognitiva. Então, o esforço que eu vou adquirindo, a autorregulação para estudar, a autorregulação. Então, por mais que eu tenha ali um espaço barulhento, eu aprendo a me autorregular e me concentrar, a força de vontade que a gente fala, né? Ela requer um treino também. E autonomia emocional. Então, como é que a autonomia no sentido da autorregulação? Como é que eu regulo as minhas emoções, as minhas vontades, os meus sentimentos, né? Então, esse adulto, esse espaço de convívio escolar, ele precisa necessariamente pensar sobre toda essa complexidade do ser humano, né? Que oportunidade eu estou dando para que a criança, que o adolescente regule os seus sentimentos?
Será que eu estou dando essa oportunidade ou eu estou o tempo inteiro um adulto controlando? Inclusive, as vontades de ir ao banheiro, parece que é o adulto sempre que controla, não, agora não, você não vai, né? Eu brinco que a gente quer controlar até a vontade de ir ao banheiro, da sede, né? Então, pensar mesmo o quanto que é desafiador. Eu sei que é desafiador. Eu sou professora, eu atuava em sala de aula, atuei quase 20 anos em sala de aula. Eu falo assim, nós estamos juntos. Eu não falo, né? Parece fácil, eu sei a complexidade que é. O quanto que nós precisamos, às vezes, dizer não ou regular a criança, porque nós temos ali também as nossas obrigações, os nossos deveres enquanto professor, que deixa a gente... Quase a gente não tem o que fazer, né? E aí a gente precisa parar tudo para falar sobre o conflito. Eu sei que é desafiador, eu entendo, mas a gente precisa pensar quanto tempo eu estou investindo. Não é toda hora que eu vou conseguir oportunizar a autorregulação. Eu sei disso. Tem horas que a gente precisa organizar, e a organização e a disciplina, elas são fundamentais, viu, gente? Eu não estou dizendo aqui pelo contrário, né? Nessa perspectiva e para Piaget, a disciplina, ela é importantíssima. Agora, o que eu preciso pensar é que oportunidades eu estou dando para que essa pessoa adquira essa disciplina num processo mesmo de autorregulação das suas emoções, das suas vontades, dos seus desejos, dos seus impulsos, das suas escolhas, e o quanto de oportunidade eu estou deixando, né, de ofertar. Então, é investir tempo nisso. Eu sei que não é o tempo todo, mas a gente precisa olhar na semana, pelo menos, né, num planejamento lá da semana, quais foram as oportunidades que eu dei para que essa criança, que esse adolescente possa desenvolver o seu pensamento crítico, desenvolver falar sobre os seus sentimentos. Então, tem muita estratégia aí para a gente pensar, mas... Thaís, que maravilhoso, e que bom que você traz, né, essa perspectiva para quem está escutando a gente. E olha, já fica o convite aqui para você retornar, viu? Porque com certeza vai ter mais estratégias aí para falar. Eu quero te agradecer pela sua participação. Você trouxe de fato uma contribuição muito relevante aqui para o Conversa de Classe, tá? Muito obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite. E pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Thank you.